Queridos, amados, amadas, servos, servas, homens, mulheres, senhores, senhoras, jovens, crianças, todos que se encontram nesse santuário, que a graça, a paz e a bondade do Senhor seja sobre nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Nesta manhã, nós iremos dar continuidade ao estudo da introdução bíblica, mas eu só consegui fazer até o Antigo Testamento. Viu, irmã? Eu vou precisar de mais um domingo para falar do Novo Testamento. Viu? Combina com ele aí, ó. Hoje, se eu correr muito, a gente vai terminar o Antigo Testamento. Não é? E aí tem um Novo Testamento. Mas vamos começar, porque Jesus é bom. Quem trouxe a sua Bíblia? O importante é trazer a Bíblia, não é? Trazer as suas anotações. E hoje, irmão, nós vamos ter uma ideia, uma compreensão da importância da mensagem dos livros do Antigo Testamento. Então nós temos aí a lei. A lei são quantos livros? 5 livros. Você pode repetir quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5 livros chamados os livros da lei. Mas é interessante que cada livro desse tem uma mensagem específica. E aí nós vamos olhar pela palavra de Deus, não é? E perceber que em Gênesis, que nós temos ali a origem dos céus e da terra, a origem do homem, a origem das nações e a origem, da nação de Israel. É isso o resumo do livro do Gênesis. Nós temos a criação do mundo, a ordem, a nova ordem que Deus coloca sobre a terra, depois o homem, depois ali vem a origem das nações. A partir de quando? Quem se lembra? A origem das nações. A partir do dilúvio, não é? Com os filhos de Noé, os semitas, os jafetistas e os cananitas. Eles se dividem em nações, em povos. E aí Deus começa a espalhar o povo ali. Em Gênesis 11, há uma rebelião contra esse propósito de Deus. Porque eles se juntam ali em Sinear, constroem uma torre sob a liderança de Nimrod, e aí querem ficar só ali. Aí o que Deus faz? Quem lembra? Deus desce e confunde as línguas. E aí um fala chinês, outro fala japonês, outro fala não sei o que, outro fala não sei o que. Tinha até um falando português lá. Entendeu? Cada um foi para um lado. Cada um foi para um lado. E aí, o propósito de Deus foi realizado. Mas também nesse livro, a partir do capítulo, qual o capítulo que Deus começa a chamar, a tratar com Abraão? Quem lembra? Capítulo 12 de Gênesis. Não é? Deus fala da descendência dele de Sem, né, os semitas, e ali traz a genealogia de Sem e vai terminar com Abraão. No capítulo 12, Deus faz uma chamada. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, você tem o quê? Deus tratando com a formação, com a criação, estabelecimento do seu povo. Aí vem Gênesis, vem Abraão, Isaac e Jacó. E o livro de Gênesis termina de que maneira? Quem lembra? O Gênesis termina de que maneira? Com a morte de Jacó, né, e com a profecia que ele faz sobre cada um de seus filhos. Para cada filho, ele fala uma profecia. Não é? É Deus revelando o fim desde o princípio. E aí o povo de Jacó desce para o Egito, enfim,
Deus cuida de todas as coisas. Então essa é a mensagem do Gênesis. Está todo mundo entendendo aí direitinho? Agora vamos para Êxodo. Êxodo é o livro que fala saída. Gênesis é princípio, Êxodo é saída. No Êxodo, Deus agora prepara, através de Moisés, a saída do seu povo do Egito. E esse livro aí é maravilhoso porque o importante dele é o encontro do povo com Deus no Sinai. Importante é isso. O capítulo 19 de Êxodo mostra que após 3 meses de peregrinação, eles chegam ao Sinai. Capítulo 19. E ali se encontram com Deus no Sinai. E eles só saem dali depois de toda a lei estabelecida, do tabernáculo montado, naquela geração que chegou ali. Eles agora aprenderam os estatutos, as leis, os princípios, os mandamentos de Deus. E aí Deus trata com o seu povo ali, estabelece o sacerdócio, sabe? O povo aprende o que é culto, a presença de Deus, a glória de Deus. Tudo isso está no Êxodo. Aí depois que essa nação está ali feliz da vida, aí vem o outro livro, não é? É Levíticos. No Levítico, o povo ainda no Sinai recebe as leis, o sacerdócio e o tabernáculo. Levítico é um livro precioso, irmão, muito precioso. Em Levítico a gente aprende como adorar ao Senhor, de que forma adorá-lo, de que maneira agradar ao Senhor. Levítico, ele trata de todas as, podemos dizer assim, considerações divinas acerca da nossa comunhão com Deus. Levítico é um livro de leis, mas tem muito ensino precioso. E um dos ensinos de Levítico é a importância da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com Deus. Então ali estão as leis, estão o sacerdócio, está o tabernáculo, o povo adorando. E aí nós vimos Números. Em Números, nós temos a caminhada pelo deserto rumo a Canaã. Por que que esse livro tem o nome de Números? Por quê? Hein? Porque o livro de Números começa com Deus ordenando um recenseamento. Um recenseamento. Deus disse a Moisés: agora você vai colocar em ordem aí todos os homens de 20 anos para cima, que estão prontos para saírem à guerra. E existe uma coisa muito particular na palavra, peculiar da palavra, é que quando Deus tira o povo do Egito, lá em Êxodo, já no capítulo 13, por ali, Deus fez uma volta com aquele povo, levou pelo caminho do Mar Vermelho, e ele não passou pelas nações de Gaza, não é? Os cananeus habitavam a terra, e aquela região de Gaza, que hoje está lá destruída, da confusão toda, ali habitavam povos guerreiros. E é interessante que a Bíblia diz assim: Deus não levou seu povo pelo caminho dali, daquele caminho, para que eles não vissem a guerra e desistissem, desanimassem, voltassem para o Egito. Eles não estavam prontos. Era um grupo de escravos, mais nada. Mas agora em Números é diferente. Em Números, eles caminharam pelo deserto, chegaram ao Sinai, receberam as leis, os mandamentos, os princípios de Deus, e ficaram aproximadamente 2 anos ali, em comunhão com Deus. E aí Deus diz para Moisés em Números: agora você relaciona todo mundo, para que eles possam sair para a guerra. Para a guerra. Antes eles não podiam ver a guerra, agora eles saem prontos para a guerra. Vê como é que Deus faz com a gente? Deus não vai te jogar numa guerra sem antes te preparar, sem antes te moldar, sem antes trabalhar em mim e em você. Deus, ele é sábio, não é? E ele sabe exatamente como lidar conosco. Ele conhece os nossos medos, nossos temores,
E ele sabe exatamente como prova cada um de nós. Então, Números é uma caminhada pelo deserto. Nos seus 30 e poucos capítulos aí, Números leva o povo, né? No capítulo 11, por exemplo, é quando eles chegam às margens de Canaã, pelas montanhas, e Deus envia os espias, 12 espias segundo cada tribo de Israel. 10 volta dizendo não e 2 dizendo sim. Quem foi que disse sim? Os 2. Hein? Josué e Calebe voltaram dizendo sim. 10 voltaram dizendo não. E ali houve uma confusão, uma murmuração, e foi ali que Deus intentou o seguinte: bom, ele queria matar o povo, Moisés intercedeu e disse: não, tá bom, eu sei como matar esse povo, eu sei como vou te matar. Deus sabe como mata a gente, sabia disso? Até isso tem na Bíblia. Será como é que Deus pode me matar? Deus pode te matar puxando a cordinha do teu coração, você faz assim, ó, e vai. Ou então ele te manda pelos desertos da vida. E o povo foi morrendo no deserto e nascendo uma geração nova. E esse livro de Números tem muitas lições para nós, muitas lições. Houve batalhas no livro de Números, guerras que eles venceram, não é? Eles conquistaram, enfim. É um livro precioso que mostra essa caminhada, esse aprendizado com Deus. Porque deserto, irmão, não é lugar de derrota, é lugar de vitória. Lá em Oséias, Deus disse assim: eu a atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Deus, quando leva o crente para o deserto, ele tem um propósito. Muito bem. Aí vem Deuteronômio. Quando termina Números, quando termina o livro de Números, o povo está mais uma vez às margens de Canaã, só que pelas campinas de Moabe. Eles passam por Edom, não é? Passam pelo rei dos Moabitas, rei dos Edomitas, e agora se acampam ali. Em Números é quando o rei dos Moabitas envia aquele profeta Balaão, não é? Para amaldiçoar o povo. Enfim, muita história, muita coisa boa acontece para nos ensinar no livro de Números. Essa geração que nasceu no deserto está acampada agora nas campinas de Moabe. E você trata de ler sua Bíblia. Se eu começar a falar besteira, você vai acreditar. Cadê a sua Bíblia? Para você ver, esse povo é terrível. Ninguém abre Bíblia, não. Eles acreditam, meu Senhor. Não é? Aqui, ó. Viu? Aí está aqui o povo acampado aqui. Deus falando com esse povo. O Balaão aqui, povo dos Moabitas. Aí está por aqui, ó. Eles chegam aqui, Moisés pede passagem para Edom, a jornada. Aqui no 21 fala da jornada, não é? E aí diz aí, ó, 22, verso 1: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Então eles se acampam aqui. É interessante a Bíblia, irmão, quando você lê. Por exemplo, o povo de Deus, ele caminha todo o deserto, chega aqui, ó. 22:1. Acampam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão. Eles param ali. Aí na frente deles está o Jordão. Eles vão atravessar o Jordão lá no livro de Josué, capítulo 3. É lá que eles vão atravessar. Aí você olha o livro de Deuteronômio, 34 capítulos, e fala: meu Deus, então, à medida que você lê a Bíblia, né? Como é que você lê a Bíblia? Você lê um capítulo por dia, não é? A ideia que a gente tem é que Deus demorou uns 6 meses com aquele povo ali,
falando essas coisas, não. Eles pararam ali por pouco tempo, não é? E aí Deus trata com a geração nova através do Deuteronômio. Bota lá o trem, olha aí, do Deuteronômio. Deus vai repetir a lei para aquela geração que nasceu no deserto. E aí Deus começa agora, não é? Capítulo 1 e 1 de Deuteronômio diz: essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície de fronte ao mar de Zuf, entre Parã e Tofei, Labã e Azerote, e de Zaabe. E aí diz aqui 11 jornadas desde Horebe, enfim. E Deus então começa a tratar com essa geração nova. A geração que morreu no deserto aprendeu a lei aonde? Quem lembra? No Sinai, não é? Estavam parados ali, recebendo toda a orientação de Deus. Em Números eles caminham, não tem mais tempo para aprender nada, só para murmurar. O livro de Números, no livro de Números, eles murmuram contra Deus não sei quantas vezes, sabe? Povo abençoado, esse povo de Jeová. Tudo era razão para murmurar. Foi ali que Moisés feriu a rocha, não é? Era só para falar, porque a rocha já fora ferida em Horebe. Era só falar porque ela sairia água, mas irritaram tanto Moisés que ele bateu na rocha 2 vezes. E por isso ele não pôde entrar em Canaã. Por isso, e mais por isso também. Várias razões específicas. Mas em Deuteronômio, o que nós temos aqui? A repetição das leis, não é? Até que no capítulo 34, Deus recolhe Moisés. Deus recolhe. Moisés sobe ao monte e lá ele fica, não desce. E Deus nomeia agora um outro sucessor, que é Josué. Então esses 5 primeiros livros, irmão, da Bíblia são livros preciosos e que nós, como igreja, precisamos aprender sobre eles. O propósito da EBD nesse novo período agora é o quê? É estudarmos um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo Testamento. Nós tivemos a oportunidade de estudar Gênesis, recente agora com a nossa revista, não é? Quanta coisa boa aprendemos ali em Gênesis, quanta coisa preciosa. Depois de terminar Mateus, nós vamos para o Êxodo, conhecer esse livro, sabe, de lições preciosas. E assim a gente vai tendo conhecimento da palavra de Deus, esse livro precioso, esse livro glorioso. Então, os primeiros 5 livros, eles se passaram, cada um com a sua mensagem, cada um com o seu propósito, cada um com a sua razão de ser. Aí nós vemos agora os livros de história. O livro de história são 12 livros, que vai de onde? Lê para mim aí, fala para mim. Só fala aqui na frente, lá atrás. Essa turma lá de trás. Começa em Josué e termina em Esther. Porque depois de Esther, qual é o livro? Não fala não, quero ouvir a igreja. Viu? Qual é o livro depois de Esther, irmão? Jó. E foi Jó o autor desse hino que fala aí. Jó. Foi ele que cantou esse hino. Ele que fez esse hino. Aqui em Josué, olha que coisa preciosa, não é? Josué. Nós começamos os 12 livros históricos. Viu? Qual é a importância de Josué? Josué, irmãos, ele é um homem chamado por Deus para poder conduzir o povo em Canaã. É um tempo de conquistas. Josué, nos seus 24 capítulos, ele mostra as conquistas do povo de Deus, como Deus tratou com eles, não é? E aqui começa dizendo, Josué 1:1,
E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. É interessante, né? Deus agora, depois da morte de Moisés, que é servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, também servo de Moisés. E aí Deus vai dizer, vai orientar como ele iria prosseguir na sua jornada, na sua caminhada. Então o livro de Josué, está aí, ó, é a conquista de Canaã por Josué. Não é? É a conquista de Canaã por Josué. Ele vai conquistar, ele vai avançar. Já essa segunda parte, a teocracia sob os juízes, já é o próximo livro depois de Josué. O livro dos juízes. O livro dos juízes, irmãos, é um período longo, quase 300 anos de história, muito tempo, em que o povo de Deus viveu sob o domínio dos juízes. Sob a teocracia divina. E aí, para livrar o povo, Deus levantava juízes. O primeiro juiz foi Otiniel. Esse Otiniel aí, ele se casa com a filha daquele que conquistou lá, Caleb. Casa com a filha de Caleb. Ele conquista Hebron, casa com a filha de Caleb, e Deus o usa. Tivemos aí nesse livro de Juízes, 12 juízes. De Otoniel a Sansão. E qual é a marca do livro de Juízes? É o último versículo dele. Abre aí. Juízes 21, não é? Juízes 21. Não tinha o quê? Não é? 21, 25. O que diz aí? Coloca aí, por favor. Naqueles dias não havia rei em Israel. E o que diz o versículo? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não tinha rei. Não havia rei. E o último dos juízes, nessa sequência aí, volta lá, por favor, é Samuel. Mais um. Aí nós temos aí, o último deles é Samuel. Samuel, ele precede, né, o Eli, e aí ele assume o último período dos juízes na terra. Depois de Samuel, já no livro de Samuel, aí você já está no livro de Samuel, você vai encontrar agora um período de monarquia. Porque o povo em Samuel, no período de Samuel, escolhe o quê? Um rei, eles pedem um rei. É como se eles dissessem, você lembra do que aconteceu até hoje? Não tinha rei, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E nós precisamos de um rei. Samuel não entendeu nada e disse, olha, Deus disse, isso aí vem da minha parte. E Deus escolheu para eles Saul. Deus escolheu Saul. Em Saul e Davi e Salomão, o reino permaneceu o quê? Unido. E aí você tem esse relato bíblico no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, que vai até o primeiro livro dos reis, tá? Capítulo 12, 13, quando Salomão morre. Aí já começa uma outra fase do povo de Deus. Começou em Josué, em Juízes, 1º e 2º Samuel, iniciou-se agora o primeiro livro dos reis, e aí Salomão morre. Na morte de Salomão, acontece o quê? A divisão do reino até o cativeiro.
Você pode estar dizendo assim, mas pastor, o senhor não podia explicar isso melhor? Pode explicar isso tudo melhor. Se eu começar a ler a Bíblia aqui, for explicar para vocês, pode esquecer o negócio de Mateus, que aí a gente vai ler isso aqui um ano inteiro. Não é? Eu estou fazendo aqui com os irmãos estou passando aqui para a gente ter um panorama, para a gente ter uma ideia desses livros da Bíblia, do que eles tratam aproximadamente. Não é? Então, a divisão do reino, ela acontece após a morte de Salomão. A morte de Salomão está aqui, ó. 1 Reis, não é? Já está aqui, 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Quanto ao mais dos sucessos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Davi reinou 40 anos, Salomão também 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A partir do capítulo 12 de 1 Reis, aí já começa um novo tempo. É a divisão do reino, é a divisão. Logo aqui, ó, nós temos o capítulo 12, aí nós temos aqui no versículo 16, vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-se o povo e respondeu dizendo, que parte temos nós com Davi? E não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. 10 tribos acompanham Jeroboão. Jeroboão, ele servia a Salomão. Era um guerreiro, um batalhador, estava sempre junto dele. Mas houve lá uma situação, não é? Que está aqui no capítulo 11, não é? No capítulo 11, em que Jeroboão foge para o Egito. Quando Salomão morre, aí trouxeram Jeroboão de volta. Falou, olha, está na hora de voltar. E aí o Roboão não seguiu o conselho dos idosos, seguiu o conselho dos jovens, aumentou os impostos, pesou mais a mão sobre o povo. E isso tudo vinha da parte de quem? Quem é que dirige a história? Quem é que comanda todas as coisas? É o Senhor, irmão. É o Senhor. Não é? Por que Deus fez isto? Por quê? Era o momento de Deus julgar, sabe, os atos de Salomão e do seu povo. Salomão, ele foi um rei de paz. Salomão não teve guerra com ele. Ele conquistou tudo pela base da diplomacia. Não é? Nessa sua diplomacia, ele foi fazendo alianças com os reis daquela terra. Hein? Sim, aí ele fazia aliança e os reis davam a ele o quê? As suas filhas. Ora, um homem famoso, importante, grandioso, rico, mas muito rico. Aí para fazer aliança com Salomão, ele falou, tem aqui essa filha bonita, você vai levar. E nisso Salomão ajuntou 300 esposas, 700 concubinas. 700 esposas, é o contrário. Meu Deus do céu. Eu estou querendo diminuir a coisa para Salomão, mas não tem jeito. 700 oficiais e pararão. Meu Deus do céu, não é? Isso para você ver como eram feitas as alianças naquele tempo, não é? Como eram feitas as alianças naquele tempo. Então Salomão ajunta 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 ao todo. E sabe o que a Bíblia diz?
que essas mulheres fizeram Salomão pecar. Elas trouxeram para o reino de Israel toda a sua idolatria dos seus países, juntou tudo, e aí isso trouxe ira sobre Deus e juízo sobre o povo. E é o profeta Aías que encontra com Jeroboão voltando do Egito, pega a roupa dele assim, ó, rasga em 12 pedaços, não é? E diz para ele: toma 10 aí. E aí ele falou: o que está vendo? Falou: assim diz o Senhor, vai ser dividido o reino, 10 partes vai ficar contigo, 2, Judá e Benjamim, vão ficar em Jerusalém. E Deus falou assim: para que a lâmpada de Davi não se apague, porque o juízo de Deus era acabar com tudo. Mas ele disse: não, por amor a Davi, meu servo, eu vou preservar, vou deixar 2 tribos só em Jerusalém e 10 vão contigo. E assim é a história, porque nós estamos tratando de livros históricos, os livros históricos. E aí Roboão, ele sai com aquelas tribos, estabelece a capital aonde? Quem lembra? Samaria, não é? Aí coloca 2 imagens de ouro, uma em Betel, outra em Samaria, e aí diz para o povo assim: vocês não precisam mais adorar em Jerusalém, ninguém precisa ir para lá, agora nós vamos adorar aqui, as nossas imagens estão aqui, os nossos deuses estão aqui. E isso afastou Israel completamente de Deus. Quando se fala Israel nos livros históricos, está falando das 10 tribos que estão agora no reino norte. As 2 tribos, Judá e Benjamim, capital em Jerusalém, são chamadas de reino sul. E aí quando você lê o livro dos reis e o livro das crônicas, segundo Reis, segundo as crônicas, o que você vai encontrar lá? Os reinos de Israel e os reinos de Judá, os reis de Israel e os reis de Judá. Você sempre vai encontrar assim. E é interessante que em meio a tudo isso aí, é o que nós vamos misturar agora. Agora vai começar a misturar o negócio. Deus levanta o quê? Os profetas. Deus levanta os profetas. Aí aqueles profetas menores que estão bem aqui atrás assim, ó, estão tudo por aí. Eu trouxe essa Bíblia aqui porque eu tenho muita coisa anotada nessa Bíblia, que fica em cima da mesa, a famosa, não é? Aí nós temos aqui, ó, todos esses profetas aqui, eles estão agora, né, misturados durante os reinos de Israel e de Judá. São os profetas menores. E também tem os maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, vamos falar de Daniel, não é? Enfim. Então, irmãos, toda essa idolatria de Israel, o reino norte, Deus traz juízo sobre eles. E no reinado de Oséias, 722 a.C., está lá em 2 Reis 17, 23. Vamos ver? 2 Reis 17, 23. Aqui, ó. Vamos ler o 22 para a gente entender. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Nunca. Até, olha o 23 aí. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria até o dia de hoje. E aqui, nesse texto aqui, tem uma particularidade. Tem uma particularidade que você vai entender por que em João capítulo 4 Jesus chega no poço de Jacó e aí a samaritana fala assim: você não sabe que a gente não fala com você, você quer, seu tribulado? Por que isso? É só ler o versículo 24 aqui de 2 Reis 17, ó. O rei da Síria
trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servavaim, e fez habitar nas cidades de quê? De Samaria, em lugar de quem? Tomaram Samaria em herança e fizeram o quê? Pronto. É isso aí. Hein? Misturou tudo. O povo judeu que habitava aqui, das 10 tribos do norte, Deus permitiu, não é? Aqui no capítulo 17 é Oséias, rei de Israel. Oséias, feito parecia mal aos olhos do Senhor, não é? Versículo 4, 17, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, e aí enviou seu exército e levou Israel cativo. No lugar do povo de Israel, o que eles fizeram? Trouxeram esse povo aqui e botaram lá, viu? Misturou tudo. E esse povo agora é um povo totalmente alheio aos conceitos de Deus, aos princípios de Deus, e se tornaram inimigo do povo de Deus. Quando lá em Deus me livre, lá na frente, lá depois, chega Jesus em Samaria, não é? A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Ninguém gostava de passar lá. Também com essa gente toda lá, quem ia para lá? Não deu certo, né? E aí Jesus encontra com uma samaritana. É interessante uma coisa. Quando você lê a Bíblia, que você vai conhecendo isso aqui, ó, né? Você pode estar pensando, pastor, e como é que você sabe disso? Lendo a Bíblia. Eu não trouxe nenhum papel não, o que eu escrevi está aí nesse negócio aí. Se eu errar, errei. Se acertar, glória a Deus. Se eu errar, só misericórdia. Tem nada escrito aqui, é só a Bíblia. Eu só ando com a Bíblia, eu só leio Bíblia, mais nada. Uma mete um papel. Entendeu? Então, quando você lê a Bíblia, você vai entender uma coisa. A Bíblia chama aquela mulher lá de João 4 de quê? Como é o nome dela? Não tem. Só diz que ela é uma samaritana, isto é, uma habitante de Samaria. De qual desses povos aqui era descendente aquela mulher? Você está me entendendo? Ela podia ser descendente do povo de Babel, ou do povo de Cuta, do povo de Ava, ou do povo de Amate, ou do povo de Servavaim. De que povo era aquela mulher? A Bíblia não diz, também não diz seu nome, só diz que era uma mulher que morava em Samaria, uma samaritana. Está entendendo? Está dando para perceber? Hein? Vocês estão escrevendo isso aí que eu estou falando? Olha lá, hein? Então é por isso, irmãos, que você vai lendo a Bíblia e você precisa dela em todos os momentos. Em todos os momentos. Você vê falar que Jesus não entrou em Samaria, os samaritanos não receberam Jesus. Aí os discípulos falaram assim, vamos rogar fogo do céu aí, né? Queimar esse povo ruim. Jesus falou, não, eu não vim trazer fogo não. Peraí, rapaz, que negócio é esse? Sabe? E onde vê esse povo? Está aqui, ó. Já anotou? 2 Reis 17, 24, o povo de Samaria? Pois então vamos caminhar. E aí, ó, Israel, o povo do norte, as 10 tribos que se dividem sob a liderança de Jeroboão, vão para a Síria. E agora ficou no reino sul quem? Qual é o povo que fica? Judá. Capital em Jerusalém. Não é? Capital em Jerusalém. E aí, irmãos, mais alguns anos na frente, mais alguns anos, pelo menos que eu anotei da história, 605 a.C., 2 Reis 24 e 1, vamos ver, ó, 24, 17, Oséias foi para o cativeiro. No 24, é logo assim pertinho, 17, Israel vai para o cativeiro, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 capítulos à frente. Mas esses 7 capítulos têm muito tempo de história.
tem muito tempo de história. Mas no 24:1 diz assim, ó: nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e revoltou contra ele. E aí Deus envia a tropa dos caldeus, a tropa dos sírios. Não é assírio. Assírio é um império assírio, que aí tem a sua história, tem o seu tempo. Esses assírios foi que conquistaram as 10 tribos do norte. Agora esses sírios aqui não, era o povo da Síria, não é? Próximozinho ali a eles aí. E aí enviou as tropas dos filhos de Amon, enviou contra Judá para destruir, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de seus servos profetas. O Deus que levou cativo Israel, aproximadamente 100 anos antes, agora está tendo que julgar quem? Judá. Não é? Destruir a sua cidade do coração. Deus falou: eu elegi Jerusalém. Deus colocou Jerusalém no meio das nações. Deus colocou ali o seu nome, a sua glória. E agora ele tem que desfazer tudo aquilo, porque o povo não aprende. E será que hoje, irmão, a gente olhando para esse panorama bíblico, a gente não tira lições para a nossa vida espiritual? Hein? Estamos no tempo da graça. A graça de Deus é algo precioso, a graça de Deus é algo maravilhoso. E muita gente no tempo da graça acha-se no direito de fazer o que bem entender. Só que a graça, ela nos ensina algo diferente. Quando você abre Tito capítulo 2, versículo 11, o que está escrito lá? Tito 2:11. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. 12. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Aí o versículo seguinte, Paulo escreve o quê? Qual é a primeira expressão aí? Lá atrás, que eu não ouço. Moamaro, lê para mim, Moamaro. Estou ouvindo. Ensinando. Então a graça de Deus, ela nos ensina. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. A graça de Deus nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas. A graça de Deus nos ensina para vivermos neste presente século de maneira sóbria, de maneira justa e piamente. Isto é, uma vida de piedade na presença de Deus. Eu vivo na graça, eu faço o que eu quero. Nunca se esqueça da lei da semeadura, porque tudo que o homem semear, isso também vai falar, só isso. Entende? No Antigo Testamento tinha um monte de lei, um monte. No Novo Testamento só tem uma, lei da semeadura. Acabou. Eu posso fazer o que eu quero? Claro que pode, você é livre, meu irmão. Vambora, faz, mete a cara, vai embora, faz. Daqui a pouco você entra aqui chorando: pastor, eu só fiz besteira, agora minha vida está assim. Você está colhendo o que você plantou. Então, na vida espiritual, a gente tem que ter muito cuidado, que a graça nos ensina. Se eu não aprender com a graça, irmão, eu vou acabar ficando sem graça. Viu? Perder a graça, ficar sem graça. Então, esses são os ensinos da palavra de Deus para nós. Israel foi levado cativo, Judá se emendou? Não. Judá falou: Deus já começou a cumprir, vamos melhorar o nosso caminho, vamos mudar? Não. Sabe? A gente está vendo o juízo de Deus sobre a terra. Não é? Está tudo mudando aí, o calorão está aí, um monte de coisa está aí, ninguém está entendendo nada. Isso é o juízo de Deus. Está chegando devagarzinho, sabe? Que a gente lê a Bíblia, imagina assim: Deus vai pegar esse jarro cheio d'água e vai derramar assim. Não.
Deus tem tempo, Ele vai derramando aos poucos, ó. Derrama um pouco, depois mais um pouco. Quando eu e você percebermos, o copo está cheio. Não é? O juízo de Deus sobre as trombetas, lá de Apocalipse capítulo 8 em diante, é o juízo de Deus sobre a natureza. Se você não leu, chegue em casa agora, depois do almoço, e leia. Apocalipse 8, 9, 10, aí 11 tem a testemunha, 12 tem a batalha, 13 tem o anticristo, enfim, você vai ler ali sobre as 7 trombetas de Deus. 7 trombetas. Cada trombeta daquela atinge uma área do mundo natural. Deus vai atingir as árvores com queimadura, fogo, rios e mais não sei o que, vai só sobre a natureza. E o que nós estamos assistindo agora? Não é? A natureza está aí, ó. Paulo em Romanos 8, 22 diz: toda a criação de Deus está gemendo. Então nós estamos assistindo isso. Se eu estou assistindo, se a Bíblia está falando, eu já tenho que me preparar, não é? Me santificar, como foi ensinado aqui na quarta-feira passada. Santificação. O que é santificação? É se desviar do mal, irmão. Santificação, o crente santo é aquele crente que se desvia do mal, não é? Jó, o testemunho de Deus para Satanás foi o quê? Quem lembra? Ele é homem justo, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Desvia-se. Nós somos crentes em Jesus, homens e mulheres, jovens e tudo. Se o mal está aqui, você não encara não, você desvia assim, ó, desvia do mal e vai embora. Mal vem na tua direção, se Jesus me cobre teu sangue, desvia e vai embora. Não é? E a gente vai se desviando do mal, e com isso a gente vai trazendo santificação para a nossa vida. Sabe? Por isso que o salmista disse: não porei coisas más diante dos meus olhos. Salmo 101, procura aí, miúdo. 101, 14, 8. O último versículo do capítulo 9 de Apocalipse fala exatamente isso que nós falamos. Exatamente. Já está ali. Não é o 8 não, irmã Bete. É só ler o versículo aí. Não porei coisa má diante dos meus olhos. 3. Está aí, ó. Olha a recomendação da palavra aí. Sobre santificação: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que desviam, nada se me pegará. Então o crente, ele tem esse caminhar. E onde é que a gente aprende isso? A gente aprende desde o Antigo Testamento. Nós estamos falando de um Deus que é amoroso, que é maravilhoso, que é glorioso, sabe? Um Deus que ama seu povo. Mas quando chega o tempo do juízo de Deus, irmão, por isso que Hebreus fala assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus fala sobre isso. Então Israel, ou melhor, Judá, vamos voltar lá. Não é? Judá é levado cativo agora. Acabou. Judá é levado cativo, não é? E aí, ó, terminou o segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis. O segundo livro dos reis, o capítulo 25 de segundo dos reis aqui, ó. Quando você lê aqui segundo reis 25, é só você ler Jeremias 51 e 52, que é igualzinho. Porque quem é que está aqui nessa hora aqui? Nesse finalzinho, quem é que está aqui? Jeremias. Jeremias é o profeta que chega nesse final aqui, que nós vamos ver já já, se Jesus não voltar. Vamos lá? E aí, ó, nós temos, dando continuidade aos livros históricos, depois de Segundas Crônicas, aí nós temos aí os profetas do pós-cativeiro, ou os livros do pós-cativeiro.
O cativeiro de Judá ele se dá com a ordem de Ciro, rei da Pérsia. Está lá em 2 Crônicas 36. Quer ver, ó? 2 Crônicas 36, não é? Versículo 23. É o último versículo do livro das 2 Crônicas dos Reis de Israel. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O que ele diz? O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Essa é a ordem de Ciro. E aí, irmão, se você for cronometrar esse tempo de história, meu Deus, o cativeiro de Israel se perdeu. O cativeiro de Israel se perdeu. Mas o cativeiro de Judá, por amor a Davi, sabe? Deus traz de volta 70 anos depois, sob a ordem de Ciro, o rei da Pérsia. Não é? Deus traz seu povo de volta. E quando termina esse livro aqui, aí você tem o quê? Esdras, Neemias, e depois você tem o quê? Esther. Aqui, ó. Esther terminou. Volta lá. Volta ao nosso gráfico aí. Bora. Vamos. Aí depois do cativeiro você tem os livros de Esdras e Neemias. Esdras, ele sai de Babilônia com uma ordem para edificar um templo. Um templo. Sai com uma ordem para edificar o templo. E ele faz isso. Neemias sai com a ordem para edificar o quê? Os muros de Jerusalém. E aí eles edificam os muros, né? O templo. Cada um no seu lugar, trabalhando aí. E o livro de Esther? O que diz o livro de Esther? O livro de Esther mostra a realidade dos que ficaram em Babilônia. O livro de Esther, irmãos, é um livro histórico precioso. E como eu disse aqui domingo passado, nesse livro você não encontra a palavra Deus, mas você vai encontrar a ação de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, não é? Na vida do seu povo, dando livramento. E aí isso já é no tempo do rei Artaxerxes. É o mesmo rei que Neemias está com ele, né? Servindo a ele. É por aí. Tem muita história dentro dos relatos bíblicos. Por isso, esses livros são chamados de históricos. Terminados esses 12 livros aí, é o panorama do Antigo Testamento, gente. Aí nós temos agora 5 livros poéticos, que vai de Jó até Cantares. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó tem quantos capítulos? Hein? 42. Salmo tem quantos capítulos? 150. Provérbios tem quantos capítulos? 31. Eclesiastes tem quantos capítulos? 12. E Cantares tem quantos capítulos? 9 capítulos, 8. 8 capítulos, Cantares de Salomão. De Jó a Cantares de Salomão são 5 livros poéticos. Por que eles são chamados de poéticos? Numa linguagem poética, são chamados também de devocionais. Sabe? São cânticos, são orações. Então nós encontramos no livro de Jó até Cantares lições preciosas, relatos preciosos da grandeza de Deus, principalmente nos Salmos. Em Provérbios você tem sabedoria. Eu já disse aqui uma vez, cadê os meninos? Cadê os nossos meninos? Eu vi 2 andando ali fora. Catar esses 2 pela orelha. No meu tempo de adolescente, eu estava na igreja. Nunca saí da igreja, porque Jesus é bom, misericordioso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sempre estudei.
Comecei a estudar o primário com 6 anos, aprendi a ler, fui ler o Evangelho de João para o meu avô. Depois terminei o primário, fui fazer o admissão ao ginásio, fiz 1 ano de admissão. Depois fiz o ginásio no Colégio Cenecista lá em Olaria. Com 14 anos tirei a carteira de trabalho, fui trabalhar, me transferi para a noite. E tô eu aqui, vambora. Entendeu? Então, eu vivi todas as fases da minha vida na igreja e no mundo. Por quê? Durante o dia eu estava trabalhando, né? Estudando. Tinha todas as tentações do mundo. Tudo isso aí, ó, que envolve jovens, adolescentes. Não é? Deus não me colocou assim no negócio assim, ó. Sabe? Ele falou assim, eu vou guardar esse menino aqui, ó. Esse aqui, ele não vai ver nada, não vai ouvir nada, não vai perceber nada. Não. Eu vivi como todo menino vive. Viu? Chegava em casa, ia pra rua, solta pipa, joga bola de gude, só que eu era diferente. Hã? Isso, irmã. Muito obrigado, irmã. Traz os meninos pra cá, vocês dois. Tô de olho em vocês. Tô de olho. Foram beber água e não voltaram. Eu tô de olho. Ó, mais um chegando aí também, ó. Olha lá, viu? Irmão, esse púlpito aqui revela muita coisa. Ainda mais com o olho bom agora, né? Quem tem, como é que é? Quem tem um olho na terra de cego é rei? Então eu sou rei. Então, amados, eu vivi todo esse tempo. Aí, pastor, e como é que você fazia? Eu me lembro que quando vinham aquelas tribulações da vida, tentação, não sei o que, eu chegava em casa, pegava a minha Bíblia e ia ler Provérbios, o livro de Provérbios. Aí eu ficava lendo, melhor isso é isso do que aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e tal, e tal. E aquilo ali não era o refrigério para a alma, aquilo era força para vencer. No dia seguinte a tentação foi embora? Não. Mas eu vencia cada dia lendo a palavra de Deus. Essa é a minha experiência. Essa é a minha experiência. E se eu disser algo aqui, muita gente vai rir da minha cara. Posso dizer o que eu não deveria dizer? Posso? Deve. Vou dizer para essa meninada aí. Eu nunca tive problema de masturbação na minha vida. Nunca. Por quê? Pastor, eu sou o quê? Eu sou um santo? Não. Eu li a Bíblia. Eu orava. Eu não vivi essa adolescência doida por aí. Não. Tranquilo. Eu estava na rua jogando minhas bolinhas de gude, passava uma irmã. Robertinho, meu filho, se arruma! Tem ensaio! Eu largava a bolinha de gude, lavava os pés, botava uma roupa que eu tinha que ir para a igreja, o violãozinho já estava lá, eu ia acompanhar as irmãs no ensaio. E sabe como é que era, seu Krebe? Pegava o violão e ficava esperando as irmãs. As irmãs não tinha negócio de dó maior, fá maior, não. As irmãs começavam. Na estrada de Damasco, onde Saulo viajava, e eu que fosse achar o tom no braço do violão, eu que ia achar, meu Deus, não é dó, não é ré, não é fá, Jesus. E foi assim que eu aprendi a ouvir os hinos da igreja. Entendeu? Minha escola foi essa. Não tem esse negócio de pastor, dá dó maior aí, de dó maior. As irmãs cantavam no tom dela, do jeito dela, animada. E eu que perseguisse os hinos com a minha violinha. Essa foi minha adolescência, essa foi minha juventude, irmão. Entende? Aí eu vejo essa moçada hoje, tudo fraco, debilitado, tudo desanimado, tá, com um monte de celular na mão, reclamando da vida. Tem misericórdia. Vocês é uma geração Z, geração dos descuidados. Só Jesus. Vocês têm que se levantar com a Bíblia na mão, fazer um propósito com Deus.
Israel foi levado cativo, é para ajudar a abrir o olho, mas não abre. Aí o juízo de Deus vem. Se eu não abrir meu olho, mas agora você está com 70 anos, você é pastor, você não sei o que, eu que não abro meu olho. Viu? Foi para isso que eu operei a catarata, para abrir o olho. Sabe, irmão? É assim a vida cristã. Não tem nenhum segredo, não. O segredo é a Bíblia. O segredo é a palavra. Então, nós temos aí, ó, Jó, Salmos, Provérbios, com seus ensinos preciosos. Você quer ver uma coisa linda aqui de Provérbios? Ninguém lê. Mas eu vou ler. Eu não tenho pressa. Tem pressa? Não, né? Seu Mateus tá como é que tá seu Mateus? Fala para mim do seu Mateus. O Mateus está bem, irmão. Mateus está aí. Ele aí, Mateus aí, ó. Esse é o Mateus, o famoso. Não é? Olha aqui. Você lê Provérbios 6. Abra aí, miúdo. Provérbios 6. Ficou por fiador? Livra-te, no verso 3. Não é? Livra-te. No verso 6. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha o 8, 9. Ô preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Viu? Olha aí. Provérbios. No 16. 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina: olho altivo, língua mentirosa, mão que derrama sangue, coração que maquina pensamentos viciosos, peste se apressa a correr para o mal, testemunha falsa profere mentira, e a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Pronto. Aí no 20, olha o conselho. Filho meu, tudo isso eu lia, anotava e vencia. Guarda o mandamento do teu pai, não deixa a lei da tua mãe, ata-os perpetuamente no teu coração, pendura no pescoço, porque quando você caminhar, isso vai te guiar. Quando você se deitar, vai te guardar. Quando você acordar, vai falar contigo. Você já leu esse provérbio? Vocês nunca leram esse provérbio aqui, ó. Nunca leram. Quem nunca leu? Nunca leu. Pronto, é isso aí. Exatamente. Um homem que não errou tanto na vida, Salomão, na linguagem jovem, deu mole, trouxe um monte de Moabita, Amonita, Chiquitita, trouxe todo mundo para Jerusalém, cada uma com seu deusinho debaixo do braço, cada uma fez um altarzinho, e Salomão, feliz da vida, com as 700 mulheres, 700, era 700 mesmo, e tinha cartório para registrar tudo isso. Pensão alimentícia alta, né? Meu Deus do céu. Já pensou, rapaz? Meu Deus do céu, não é mole não. Eu vou ler aqui, ó. Mandamento é uma lâmpada, a lei uma luz, não é? 25, não cobice. 24, olha o 24, moçada, presta atenção aí, ó, os homens da igreja. Esses mandamentos que você pendura no pescoço, esse mandamento para você botar no seu coração, o 24 diz, é para te guardar da má mulher, da mulher má, e das lisonjas, da língua estranha. Essas atribuladas que andam por aí. Não cobice no teu coração a sua formosura. Olha o que o provérbio está dizendo. Os homens da igreja já leram esse versículo, já anotaram. Já pegou o batom da sua esposa e sublinhou isso aqui. Viu? Não cobiça a tua formosura, não te prenda com seus olhos. Porque por causa de uma mulher prostituta, você chega a pedir um pedaço de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Viu? Aí Salomão fala assim, olha só o que eu vi. Tomará alguém fogo no seu seio sem que seu vestido se queime? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Viram aí?
E aí o 32 diz aqui: o que adultera com a mulher é falta de entendimento, destrói sua alma, achará castigo, vilipêndio, seu opróbrio nunca se apagará. Irmão, isso aqui é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério. Se tem uma coisa verdadeira na palavra de Deus, é o versículo 33 de Provérbios 6. O que é opróbrio? Hein? Uma vergonha. Vocês já viram falar de alguém que adulterou? Já ouviram? E como é que se refere a ele agora? Ou a ela? A pessoa voltou para a igreja e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas alguém olha e fala assim: mas é um adúltero. É uma adúltera. Jesus salvou, Jesus libertou, mas ó, só a misericórdia. Aquele opróbrio não larga a pessoa. Aquilo vira um trem, sabe? O povo não marca o corpo hoje com um monte de coisa. Nunca se teve um tempo para se marcar tanto o corpo como hoje. Eu não sei o que Deus vai fazer com isso, mas o negócio está sério. O opróbrio é isso, é algo que está grudado em você, que você não sai. Então a gente tem que ler essas coisas na Bíblia e botar juízo na cabeça, sabe? E viver uma vida na presença de Deus tranquilo, sem ficar carregando um fardo, um peso. Porque quando eu leio a palavra e a palavra me instrui, eu não vivo de acordo com o que o pastor quer, nem o que a igreja manda. Hoje você está numa igreja, meu Deus do céu, eu hoje estou terrível. Se eu bobear, vou para o quinto. Eu fui criado numa igreja, viu? Que nessa hora não tinha homem e mulher sentada assim, não, era tudo separado, mulher para cá, homem para lá. E o couro comia. Crente era chamado de adúltero, de sem vergonha, de não sei o que, aqui do púlpito. E quando alguém fazia alguma coisa, o pastor falava o nome dele: irmão fulano, irmã fulana estão excluídos, pecaram, e não sei o que. E a igreja diz amém, o povo amém, porque o povo para mandar por fora é mole. Amém, aí está excluído. Hoje não, hoje se eu fizer isso com você, você vai lá na delegacia, faz um BO, fala que fui, né? Tem um monte de palavra agora, me ajuda aí, professor Elias. Eu fui injuriado, fui não sei o que, fui caluniado, fui não sei o que, fui um monte de coisa, difamado, não é? Aí vão lá e cria lá um negócio tudinho. Aí vem a polícia aqui: senhor pastor, o senhor falou isso? Falei, mas o senhor não pode falar, o senhor tem que responder agora um processo e não sei o que. Hoje o negócio é desse jeito, viu? Aí eu não posso falar, mas eu posso mostrar a Bíblia, não posso? Se você errar do que a Bíblia está dizendo, ó, bal para você. A Bíblia está dizendo. Eu não falo nada, eu estou mostrando a Bíblia. Entenderam? Isso é num livro. Cadê o livro? Sumiu o livro. Qual é o livro? Anda com esse trem. É um livro poético. É um livro poético, mas que tem instruções preciosas para a nossa vida. Aí depois de Eclesiastes e Provérbios, vem Eclesiastes. Salomão agora já velho, rei de Israel, foi rei, e ele percebeu que tudo na vida é vaidade. E aí vem o livro de Cantares, onde revela o quê? A beleza, não é? Do relacionamento nos tempos antigos, segundo os princípios daquela época, né? Daquele tempo ali. Então Provérbios narra isso. E o que o livro de Provérbios, Cantares, o que o livro de Cantares traz para nós? Uma lição. Ele revela o amor de Cristo com a sua igreja. O amor de Cristo com a sua igreja, não é?
Exatamente. A irmã Beth está lembrando, viu? A irmã Beth lembra. Salomão escreve só para uma mulher, não tem duas sulamitas não. É uma só. Hã? Graças a Deus. E aí nós temos o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, né? 150. Salomão escreveu o provérbio, Eclesiastes, Cantares. Vamos embora, sai desse negócio aí. Nos 17 livros de profecia, eles se dividem em profetas maiores e menores. Quem são os maiores? Porque tiveram maior tempo no ministério profético. Nós vamos ver. Menores tiveram menor tempo no ministério profético. Os maiores, vai de Isaías a Daniel, 5 livros. E os profetas menores, de Osés a Malaquias, 12 livros. E aí, amados, onde é que estão esses profetas aqui? É muito interessante, não é? Vamos lá? Isaías. Que horas tem? Até 2h36 dá tempo. Isaías. O período que Isaías profetiza é de aproximadamente 64 anos. Por isso que ele é chamado de profeta maior. Não é? Isaías tem 65 capítulos. Hein? Quê? Meia? Ah, não é 5 não, é 6? Eu quero ver se o povo está desperto aí, eu quero saber, uai. Isaías, irmãos, ele tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Isaías se divide em duas partes, que vai até o capítulo 37, 38, é a primeira parte do livro, e depois a segunda parte. Como a Bíblia tem um Antigo e Novo Testamento, Isaías também tem duas partes preciosas. Não é? Até o capítulo 38, 39 ali, Isaías vai falar das nações. A partir do 40 ele já fala do Messias. E ele termina falando sobre o futuro. 65, 66 de Isaías fala do novo céu, da nova terra, do que virá futuramente por aí. Isaías termina o último capítulo, o último versículo de Isaías fala sobre o sofrimento dos ímpios. É um fogo que nunca se apagará e o seu bicho nunca morrerá. É só você ler aí para você ver o que está escrito na Bíblia. A mensagem de Isaías. Isaías, ele, durante todo o seu tempo, ele falou sobre a salvação de Deus. A palavra salvação, ela aparece 28 vezes nesse livro aí. Agora, para a gente ter uma ideia de Isaías, viu? É só abrir Isaías 1:1. Cadê sua Bíblia? Isaías 1:1. Para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu vou falar e agora eu vou mostrar. Viu? E a irmã está com sono. Viu? Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Então Isaías é um profeta do reino norte ou sul? Hein? O reino norte tinha capital em Samaria. E esse aqui está falando de Jerusalém. É o reino sul, não é? É os que seguiram Roboão. O reino norte foi os que seguiram Jeroboão. Pastor, mas é muita coisa, não é nada. É só você ler a Bíblia que você vai gravar tudo isso. Você vai aprender tudo isso lendo a palavra. Aí Isaías, ele viu essas coisas a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de quem? Nos dias de Uzias, nos dias de Jotão, no dia de Acais e Ezequias, reis de Judá. Para você entender isso, você tem que ir lá, não é? Para primeiras crônicas, segundas crônicas. Aí você vai achar o rei Uzias. Ele reina não sei quantos anos. Depois vem Jotão, não sei quantos anos. Depois vem Acais, não sei quantos anos. Depois vem Ezequias, aquele que fez tanta coisa boa, não é? Muita coisa boa. Aí Ezequias morre. Depois de Ezequias,
O próximo rei de Judá chama-se Manassés. Mambete está falando que ele é o bonzinho. O bicho não é mais ruim porque não coube. Não é? Manassés reinou quanto tempo? 50 e tantos anos. Sabe? Manassés. E aí, sabe o que a história diz? Para você saber? Isso está nos escritos dos judeus, naqueles escritos. Hein? Dá aparentado com Uzias, né? Entende? Aí Isaías 6, você vê, no ano que morreu o rei Uzias. Mas para você saber da história, você tem que ir lá para a Segunda Crônicas, Segunda Reis. E aí você vai ver Uzias reina, prospera. Uzias começa a reinar com 8 anos. Sabe? Com 8 anos de idade. Então isso é interessante. Mas quando Isaías, depois de Ezequias, aí entra Manassés. Manassés começa a perseguir Isaías. Isaías fugindo, segundo os relatos, não da Bíblia, né, mas da tradição judaica, ele encontra um tronco de árvore, oco, e ele se enfia dentro daquele tronco, bota o tronco dentro dele assim, ele se enfia ali. Só que a roupa de Isaías ficou do lado de fora, sei lá, é assim que diz a tradição. E alguém falou para o rei: olha, eu sei onde Isaías está. Está lá na mata, assim, escondido. O rei não mandou trazer ele para o palácio, não. O Manassés, o bonzinho, mandou levar uma serra, pegaram o tronco, viraram de banda assim, deitaram e mandou serrar no meio. Isaías foi serrado ao meio. Dentro do tronco, começou cortando a casca e depois pegou a pele e foi pegando. Eu não sei se Isaías gritou, se ele orou, se ele falou: o sangue de Jesus tem poder. Eu só sei que ele foi serrado ao meio por Manassés. Manassés foi tão ruim, tão ruim, tão ruim. 55 anos de ruindade. Aí Deus dá castigo, vem um rei lá, prende Manassés, bota ele na prisão. Aí quando Manassés está na prisão, preso ali, a Bíblia diz que ele se volta para o Senhor, ora, pede misericórdia, se arrepende, chora. Aí Deus fala assim: coitado, né? Ele é ruim, mas ele está pedindo misericórdia. Aí Deus vai lá e solta Manassés. Olha para isso. Não é? Solta Manassés. Viu, irmão, como é que Deus faz? Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso e piedoso, a gente não tem noção da misericórdia e da piedade de Deus. Então Isaías é esse profeta aí, ó. Esse profeta aí. Nos dias de Isaías, quem é que profetiza junto com ele? Amós e Oséias. Abre aí Oséias. 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 Aqui, ó. Oséias está aqui, ó. Oséias 1 e 1. Vamos lá? Hoje é dia de Bíblia, aí, 10h43. Eu tenho que parar por aqui, senão vai embora. Muita coisa para falar. Muita coisa. Oséias 1 e 1. A palavra do Senhor foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de quê? Lê para mim. Lê para mim, igreja. Está aí na tela. Uzias, Ezequias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aí ele já fala também para Israel. Preste atenção. Oséias, ele foi enviado para Judá, mas também fala para Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então o profeta Oséias, ele está no mesmo tempo de quem? De Isaías. Isaías, levantado como profeta nos dias de Uzias, de Acais, de Jotão e de Ezequias. Então Oséias está lá com ele. Aí depois de Oséias vem Amós. Vamos para Amós, capítulo 1. Viu?
As palavras de Amós que estavam entre os pastores de Tecoa, ou Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Viram aí? Onde é que está o profeta Amós? Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Enquanto Isaías está profetizando para o rei, Oséias e Amós estão profetizando para o povo. Quem é Amós? Não é? Amós é esse homem aqui, ó. Sabe? Amós é esse homem de Deus aqui, simples, não é? Não é? Cadê aqui o versículo aqui? Cada livro desse, irmão, tem uma preciosidade, é um negócio tremendo, não é? Amós era o homem do campo, o homem simples. Nova linguagem interessante. 4:1. Ele fala vacas de Bazã que está no Monte de Samaria. Você vê que a linguagem dele é a linguagem bem de pessoal do campo, não é? Mas é interessante que Amós e Oséias estão no meio do povo, porque Deus não fala só no palácio, Deus fala no meio do povo, sabe? Deus fala para quem ouve a sua palavra. Volte aí. E aí nós temos esses profetas aí, ó. Mensagem de Isaías é isso, o tempo de Isaías é esse aí. Aí depois vem Jeremias. Só para a gente terminar com Jeremias. Vou parar agora no Jeremias. Pode estar certo. Você vai para casa almoçar na paz do Senhor. Domingo que vem a gente continua, porque ainda tem Ezequiel, ainda tem Daniel. Aí vai misturar os profetas desse tempo, os menores com os maiores. Muito legal. Muito bom. Viu? Jeremias está aí, ó. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. E 2 e 3, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquia, dos sacerdotes que estavam em Anatólia, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veja bem, preste atenção aqui. Isaías começa a profetizar nos dias de Uzias e vai até Ezequias. Aí depois vem Manassés e tal, e chega esse rei aí, ó, o Josias. Josias, ele é neto de Manassés. Depois de Manassés, o próximo rei de Judá é Amon, ruim que nem o pai. Aí vem Josias. Tá lendo aí na Bíblia, irmã Fernanda? Vai lendo, irmã Fernanda. O André tá lá fora anotando tudo no caderninho, ó. Tô só de olho nele. Está em pé, posição de descanso assim, só com o caderninho. Aí, Jeremias, ele já profetiza nos dias de Josias. Isaías morreu em Manassés. Depois de Manassés vem Amon. Depois de Amon vem Josias. Viram bem? Aí vem Josias, rei de Judá. E ele profetiza até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Para você ter uma ideia, é só abrir 2 Reis 24:17. Abre aí. 2 Reis 24:17. E você vai ver aí. 24:17. Já abriu? E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Então diz aí, ó, versículo 3, até o 10º ano de Zedequias, filho de Josias. Para você ter uma ideia de como isso aconteceu, 2 Reis 23 e 36. 2 Reis 23 e 36. Volta para trás um pouquinho aí. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe, Zebida, filho de Pedaías de Ruma. Esse Jeoaquim aí foi colocado pelo rei de Babilônia. E é interessante, irmão, deixa eu ler aqui 2 Reis 23. Olha que coisa interessante.
Diz aqui, porque nesse momento da história, o Egito ainda está com a sua grandeza, não é? Ainda está com a sua grandeza. Só que quando chega a Babilônia, a Babilônia domina o Egito. Não é? Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, fez o que era mal. 24, verso 1 diz o quê? 24 primeiro, bota aí. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele. E Joaquim ficou 3 anos, seu servo, depois se virou e se revoltou contra ele. E aí, não é? O versículo 3, irmão, Bíblia é Bíblia, Deus é Deus. Amém? Olha o 3. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá. O que Deus falou, sucedeu. Que o tirou de diante da sua face. Deus falou, eu vou tirar Judá também. Eu tirei Israel, tiro Judá. Tu está pensando o quê? Eu tirei um, tiro o outro. Agora diz aqui, Deus fez isso por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que ler essas coisas. Por quê? Por que que Deus faz? Por quê? Hein? Aí fizeram um hino. Na vida tem muitos porquês, você não sabe os porquês, os porquês, não é assim? Vai ler na Bíblia que Deus explica. Sabe por que que eu estou fazendo isso? Por causa disso. Sabe por que que eu vou te dar um cascudo? Por causa disso. Sabe por que que eu vou te levar cativo? Por causa disso. Sabe por que que eu vou te matar? Por causa disso. Deus explica tudo aqui. Eu gosto de Bíblia por isso. A gente vai lendo e vai aprendendo com a palavra de Deus. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Aguarde os acontecimentos aí no Rio de Janeiro depois do carnaval. Tudo tem um porquê. Aguardem. E aí diz aqui, ó, esse Jeoaquim aqui, ó, Jeoaquim. Sabe quem é levado cativo nos dias de Joaquim? Quem é? Daniel. Daniel 1:1. Acabou, pai do senhor, pode ir para casa. Daniel 1:1, ó. Tá aqui, né? Olha quanta folha de Bíblia, ó. Olha quanta folha de Bíblia. Olha quanta folha de Bíblia. Olha quanta folha de Bíblia. Misericórdia. Olha quanta folha de Bíblia. Olha quanta folha de Bíblia. Olha quanta folha de Bíblia. Olha quanta folha. Meu Deus do céu, para chegar em Daniel. Passa é folha de Bíblia. Tá vendo, Mateus? Tá anotando aí, Mateus? Olha lá, hein? Daniel 1:1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Entendeu? E aí, ele disse, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em sabedoria e pereréu. E nessa leva de Jeoaquim foi Daniel e seus companheiros e muita gente da linhagem real. Viram, irmão? Como é que você vai lendo a Bíblia e vai percebendo Deus conduzindo todas as coisas? Como é que Daniel foi parar em Babilônia, meu Deus? O moço tão crente. Foi parar aqui, ó. Aí todo mundo pergunta, pastor, mas por que Daniel não foi para a fornalha? Ele se ajoelhou? Não, abençoado. A fornalha foi no campo, lá em Dura, lá longe, numa província. Daniel, ele habitava as portas do rei, viu? Ele estava dentro do palácio. Cadê aqui?
Aqui, tá por aqui, né? E Daniel habitava as portas do rei. Eu esqueci agora, não anotei. Mas Daniel está aqui, ó. E seus amigos estão lá na província. Então, amados irmãos, volta lá para a gente fechar. Isaías, ou melhor, Jeremias. Seu período, 48 anos. Mensagem de Jeremias, advertência para Jerusalém sobre o juízo de Deus. A palavra apostasia aparece 13 vezes em Jeremias e a palavra retorno 47 vezes. Domingo que vem, se Jesus não voltar, se a pastora Rose, pastor Carneiro e sua equipe de ABD me permitirem, aí eu vou concluir. Pode ir, continuar? É porque ainda tem que chegar no Apocalipse. Hein? Isaías? Daniel 2:49. Mambete achou aí. Uma ferramenta boa para o povo entender. Exatamente. E pediu Daniel o rei, constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas Daniel estava às portas do rei. Vamos ficar de pé?